tudo, opinião esportiva, segunda-feira na área de resumo semanal. Hoje eu estou tentando trazer um novo jeito de apresentar o resumo semanal. Espero que vocês gostem. Então, depois da abertura, a gente se fala aí. Só tenho que botar a abertura antes, né? E, basicamente, a gente começa falando da Copa do Mundo de Basquete. E a diferença principal dessa semana são os slides, como você bem está vendo aí. Né? Copa do Mundo de Basquete que está acontecendo nas Filipinas, na Indonésia e no Japão. A Indonésia não jogou a Copa do Mundo porque não conseguiu se classificar e ela tinha um coeficiente muito baixo, a FIBA não deu para ela vaga de país 7. As demais sedes, Filipinas e Japão, jogaram e caíram na fase de grupos. Não tem como eu trazer todos os jogos, porque foi muitos jogos que aconteceram ao longo dessa semana, mas a classificação dos clubes ficaram as seguintes que vocês estão vendo nos slides, sendo que, coincidentemente, ficou tudo certo. O primeiro lugar venceu os 3 jogos, o segundo venceu 2, e o terceiro colocado venceu apenas 1, o último venceu 0, né? Saiu da Copa sem vitórias. Se classificaram para a segunda fase República Dominicana, Itália, Estados Unidos, Grécia, Sérvia, Porto Rico, Lituânia, Montenegro, Alemanha, Austrália, Eslovênia, Geórgia, Espanha, Brasil, Canadá e Letônia. Copa do Mundo de Basquete ela é diferente das competições de futebol, porque temos uma segunda fase de grupos, certo? O Brasil fez a primeira fase, jogou bem, jogou o esperado. Quando a Copa começou, a perspectiva e a esperança era que o Brasil se classificasse em segundo, vencendo Costa do Marfim e Irã e perdendo para a Espanha, e foi o que aconteceu. O Brasil venceu a Costa do Marfim, venceu o Irã e perdeu para a Espanha. Fomos para a segunda fase da competição, onde era esperado que o Brasil fosse o último colocado do seu grupo, perdendo jogos para Canadá e Letônia, e aconteceu algo incrível, que foi o Brasil venceu o Canadá. Você pode ver que isso não fez diferença para o Canadá se classificou em primeiro, não mudou nada na história do Canadá isso, mas deixou o Brasil vivo para o último jogo contra a Letônia. Inclusive eu fiz vídeo no Shorts, se você ir no TikTok, no Reels, se você não segue, tá os links aqui na descrição do TikTok e do Instagram. Sai de vez em quando esses vídeos curtos para falar de um jogo específico. E geralmente esses conteúdos também saem aqui nos Shorts. Então, se inscreva no canal e fique de olho quando saem esses vídeos. O Brasil acabou ficando em último, passou, como eu falei, Canadá e Letônia. E o Brasil teve uma curta esperança de ir para as Olimpíadas de forma via Copa do Mundo. Acabou não dando as vagas, ficaram para Estados Unidos e Canadá. Surpresa foi que os Estados Unidos perdeu para a Lituânia, não está mais invicto na competição, mas mesmo assim se classificou, né? Se classificou a Lituânia, que venceu os americanos, e os americanos. Montenegro e Grécia foram eliminados no grupo, assim como Espanha e Brasil no nosso grupo, no grupo L. No grupo K, a Alemanha do Dennis Schroeder venceu a Eslovênia do Luka Doncic e eliminaram a Austrália, que era um dos grandes favoritos da competição, que era o time que mais tinha jogadores da NBA fora o time americano. E a Itália venceu a Sérvia, lembrando que a Sérvia não tem o Nikola Jokic, que decidiu não jogar. Assim como a Letônia não tem Kristaps Porzingis, mas o Porzingis está lá acompanhando, o Jokic não quis, é diferente, o Porzingis está lesionado. Então, as quartas de final, agora sim é mata-mata. Lituânia enfrenta a Sérvia amanhã às 5h45. A Lituânia, que tem grandes jogadores, tem o Vucevic do Chicago Bulls, né, e venceu os Estados Unidos na segunda fase, é favorita a ganhar da Sérvia. A Alemanha de Dennis Schroeder, que passou em primeiro, venceu a Eslovênia do Luka Doncic, que vinha bem no campeonato, a expectativa era que a Eslovênia fosse a primeira desse grupo, né? Vai enfrentar a Letônia, que tem um time bem equilibrado e que amassou o Brasil. O Brasil teve sérias dificuldades de vencer a Letônia que eliminou a Espanha e a França, que eram duas favoritas ao título também. Temos Itália e Estados Unidos, né? A Itália vem ali normal e os Estados Unidos é sempre o grande favorito. Canadá e Eslovênia, as duas que tropeçaram. Porém, o tropeço da Eslovênia é menor. A Eslovênia de Luka Doncic tropeçou perante a Alemanha de Dennis Schroeder, o que não foi tão assim abismado. E o Canadá que teve uma derrota para o Brasil, essa sim inesperada. Para ter uma ideia, o Canadá tem uma média de 100 pontos por jogo
e terminou a partida contra o Brasil fazendo apenas 60. Então, ou seja, funcionou, deu tudo errado para o Canadá naquele jogo contra o Brasil. Aparentemente, isso não alterou eles, porque eles eliminaram a Espanha logo em seguida. Então, esse é o jogo, não tem favoritos também. Talvez o duelo mais desequilibrado seja o da Lituânia contra a Sérvia, mas são todos duelos equilibradíssimos. Aqui no Brasil, quem está com o direito de transmissão é a ESPN. Os jogos acontecem às 9 da manhã, tanto na quarta quanto na terça-feira. Quem vai começar é a NFL. Vai começar semana que vem o torneio e tem aqui no card o link para você ver o guia da NFL. Eu expliquei mais ou menos. Eu não sou um entendedor de futebol americano, mas eu consigo saber o suficiente para poder aproveitar o que está na minha TV. E foi isso que eu quis trazer no vídeo para vocês. Tá aqui no card, explicando as regras. Bem básico, tá? É só para você conseguir entender o que vai. E a própria transmissão, eles vão te explicando. Aqui no Brasil, a ESPN tem os direitos na TV fechada e a Rede TV em televisão aberta. Eu não sei como que funciona os cronogramas dos jogos e tudo mais, mas tem também no Star Plus e o NFL Game Pass. Não é patrocinado esse vídeo, mas poderia ser, mas é só informativo aqui para vocês. Outra informação, Alex Palou. A gente não fala muito de Indy, a gente falou das 500 milhas, mas só para ficar a título de informação, Alex Palou foi bicampeão da Fórmula Indy esse final de semana ao vencer o Grande Prêmio de Portland. Ainda se mantém no automobilismo, e esse tem vídeo no canal, vou deixar aqui, eu sempre erro, né? Aqui no card para vocês. Max Verstappen conquistou 10 vitórias seguidas, recorde absoluto, isso nunca tinha acontecido em 73 anos de Fórmula 1. O recorde anterior era 9 vitórias do Sebastian Vettel, oficiais. Tinha um recorde do Oscar de 9, mas que a FIA considera 7, porque tem a Indy 500 ali no meio, era um rolo dos anos 50 e tudo mais, aquela Indy 500. Mas 10 vitórias, ninguém na história conseguiu. E o Max Verstappen botou o seu nome nos recordes. Tem tudo para ser o maior da história, e eu falo disso no vídeo que eu postei ontem, tá aqui no card para vocês. E a corrida ficou a seguinte, né? Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Charles Leclerc em quarto, George Russell em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Alexander Albon em sétimo de Williams, mais uma vez a Williams pontuando em mãos, assim como foi no passado com o Nick DeVries, Lando Norris em oitavo, Fernando Alonso em nono e Valtteri Bottas em décimo. Não pontuaram o Leo Lawson, Oscar Piastri, Logan Sargent, Guan Yu Zhou, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nick Hülkenberg, Kevin Magnussen, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda. O campeonato de pilotos está o seguinte: Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, Fernando Alonso em terceiro, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em quarto. Acabei pulando sem querer aqui. Charles Leclerc em sexto, George Russell em sétimo, Lando Norris em oitavo, Lance Stroll em nono, Pierre Gasly em décimo, Ocon 11º, Piastri 12º, Albon 13º, Hülkenberg 14º, Bottas 15º, Guan Yu Zhou 16º, Tsunoda 17º, Magnussen 18º e Logan Sargent 19º. E 3 AlphaTauris em último, curiosamente. Liam Lawson, Nick DeVries e Daniel Ricciardo. Atualmente o piloto é o Liam Lawson, o Daniel Ricciardo está lesionado e o Nick DeVries foi demitido da equipe. Campeonato de construtores. Red Bull em primeiro, Mercedes em segundo, Ferrari em terceiro, Aston Martin em quarto, McLaren em quinto, Alpine em sexto, Williams em sétimo, Haas em oitavo, Alfa Romeo em nono e Alfa Tauri em décimo. Se chamar Alfa esse ano não é bom para as equipes da Fórmula 1, né? Para mais informações, tem um vídeo aqui no card para vocês assistirem. Eu trago quanto que eu acho que o Max vai ser campeão, por exemplo, e a matemática. Vamos falar agora dos campeonatos continentais. Né? O slide aqui está pronto para vocês. Não temos Champions League da Ásia essa semana. Então, mas a gente vai falar de Champions League da Europa e Libertadores. E para quem não sabe, só título de informação, todos os campeonatos continentais, com exceção do da Conmebol, se chamam Champions League, tá? Então, UEFA Champions League, a FC Champions League, e por assim vai, menos a Conmebol, que se chama Libertadores da América. E tivemos as quartas de final da Libertadores. O Inter venceu o Bolívar por 2-0, Palmeiras, Deportivo e Pereira ficaram no 0-0, Racing e Boca ficaram no 0-0 e o Boca passou nos pênaltis. Olímpia perdeu o Fluminense em casa por 3-1 e está eliminado. As semifinais serão Fluminense e Inter, com o jogo da ida
o comando de campo do Fluminense e a volta do Internacional. E Boca e Palmeiras com a ida na Bombonera e a volta no Allianz Parque. Os grupos da Champions foram sorteados e será o tema do nosso podcast de amanhã. Mais a título de informação, os grupos são: Grupo A, Bayern de Munique da Alemanha, Manchester United da Inglaterra, Copenhagen da Dinamarca e Galatasaray da Turquia. Grupo B, Sevilha da Espanha, que conta com Sérgio Ramos, Arsenal da Inglaterra, PSV da Holanda e a surpresa Lens da França. Grupo C, Napoli da Itália, Real Madrid da Espanha, Braga de Portugal e Union Berlim da Alemanha. Grupo D, Benfica de Portugal, Inter de Milão da Itália, Red Bull Salzburg da Áustria e Real Sociedad da Espanha. Grupo E, Feyenoord da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha, Lazio da Itália e Celtic da Escócia. Grupo F, o grupo da morte, Paris Saint-Germain da França, Borussia Dortmund da Alemanha, Milan da Itália e Newcastle da Inglaterra. Grupo G, o atual campeão Manchester City da Inglaterra, o RB Leipzig da Alemanha, o Estrela Vermelha da Sérvia e o Young Boys da Suíça. Grupo H, Barcelona da Espanha, Porto de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Antwerp da Bélgica. Vamos falar agora das ligas internacionais do exterior. Vamos falar de Premier League, La Liga, Série A italiana, Liga Árabe, Liga Americana, a Liga Holandesa, Alemã, Portuguesa e Francesa. E agora, nesse momento, é a hora que eu saio aqui da tela para conseguir enxergar os jogos aqui para vocês. Premier League, rodada 4. A gente vai falar só os principais jogos, mas fica aí para vocês, a título de curiosidade, todos os jogos da rodada, né? Para quem quiser ver aí. Mas o Nottingham Forest venceu o Chelsea em Londres por 1-0. O Arsenal venceu em Londres o Manchester United por 3-1. O Liverpool, em Liverpool, venceu o Aston Villa por 3-0. E o Tottenham venceu o Burnley por 5-2. E o City venceu o Fulham por 5-1. O campeonato inglês está da seguinte forma: Manchester City, líder isolado do campeonato, estão indo para a Champions League. O Tottenham, o Liverpool e o West Ham. Indo para a Europa League, o Arsenal. Lembrando que a Conference não é via Premier League, né, que se decidiu o representante da Conference. Estão sendo rebaixados nesse momento Everton, Luton Town e o Burnley. Na Liga Holandesa, o Feyenoord venceu por 5-0 o Utrecht. O Ajax empatou em 0-0 com o Fortuna Sittard. E o PSV ganhou de 4-0 do RKC. Estão indo para a Champions League. Está ganhando o campeonato o AZ e indo para a Champions League o PSV. Está indo para a Europa League o Twente e indo para a Conference League o Feyenoord. Está indo para os playoffs de rebaixamento o Utrecht e está sendo rebaixado o Almery e o RKC. Liga Portuguesa, o Porto venceu o Arouca por 1-1. O Braga empatou em 1-1 com o Sporting e o Benfica venceu por 4-0 o Vitória de Guimarães. Está ganhando, liderando o campeonato português o Boa Vista, indo para a Europa League o Porto, indo para a Conference o Sporting. O Benfica também está indo para a Conference. Portugal tem 2 vagas na Conference League. Ou só um minuto. Aqui, deixa eu ver aqui, porque tá uma vaga só para Champions. É isso que eu tô aqui confuso. Não é uma vaga só para Champions. O Porto está indo para pré-Champions. E aí o Benfica está indo para a Conference, o Sporting está indo para a Liga Europa. Né? Em Portugal as cores estão trocadas, diferente das outras ligas. Acontece. Estão indo para os playoffs de rebaixamento o Estoril, estão sendo rebaixados o Portimonense e o Chaves. Bundesliga, o Borussia Dortmund ganhou do Heidenheim por 2-2. O Leverkusen ganhou do Darmstadt por 5-1. O Hoffenheim ganhou de 3-1 do Wolfsburg. O Stuttgart ganhou de 5-0 do Freiburg. O Werder Bremen ganhou de 4-0 do Mainz. O Bayern de Munique ganhou de 2-1 do Borussia Mönchengladbach. E o Eintracht Frankfurt 1-1 do Colônia. E o RB Leipzig 3-0 do Union Berlin. Lembrando sempre que o RB do Leipzig não é de Red Bull, porque não pode usar nome de marcas na Bundesliga. Então o RB
Todo mundo sabe que a Red Bull associa com a Red Bull, mas oficialmente tem outro nome, né? Está ganhando o campeonato alemão nesse momento, liderando o campeonato, o Bayer Leverkusen. Estão indo para a Champions o Bayern de Munique, o Stuttgart e o Leipzig. Indo para UEFA, Union Berlin, indo para a Conference, o Hoffenheim. Indo para os playoffs de rebaixamento, o Borussia Mönchengladbach. E estão sendo rebaixados o Mainz e o Darmstadt. Série A italiana. A Juventus ganhou de 2-0 do Empoli. A Internazionale ganhou de 4-0 da Fiorentina. O Milan ganhou em Roma, da Roma por 2-1. Né, outros jogos, o Udinese e o Frosinone empataram em 0-0. O Lecce ganhou de 2-0 da Salernitana, do Paulo Souza. Torino venceu por 1-0 o Genoa. Né, a Napoli perdeu de 2-1 da Lazio. E o Sassuolo ganhou de 3-1 do Hellas Verona. Liderando o campeonato está a dupla de Milão, Internazionale em primeiro, Milan em segundo. Estão indo para a Champions a Juventus e o Lecce. Indo para a Europa League a Atalanta. Estão sendo rebaixados nesse momento a Roma de Mourinho, o Cagliari e o Empoli. Vale lembrar que só tem 4 rodadas, provavelmente a Roma não vai cair. Ligue 1 da França. O Olympique de Marselha venceu por 1-1. Empatou em 1-1 com o Nantes. O Nice venceu por 2-0 o Strasbourg. O PSG venceu por 4-1 o Lyon fora. O Lille venceu por 1-0 o Montpellier. E o Mônaco venceu o Lens por 3-0. Lembrando que o Lens é um dos representantes franceses na Champions. Toulouse e Clermont 2-2. Metz e Reims 2-2 também. E Stade Pertois empatou com o Rennes em 0-0. Liderando o campeonato está o Mônaco, indo para a Champions League está o PSG e o Olympique de Marselha. Indo para a Europa League temos o Rennes e indo para a UEFA, para a Conference Cup temos o Lille. Indo para os playoffs de rebaixamento temos o Clermont e sendo rebaixado o Lens e o Lyon. Curiosamente o Lens é o clube representante da Champions e o Lyon é um dos mais tradicionais clubes franceses que existe, né? Provavelmente o Lyon não vai ser rebaixado. O Lens terá que ver se a temporada passada foi uma temporada fora da curva, né? E Sérgio Ramos, essa foto foi tirada do GE, é o novo jogador do Sevilha. Para quem não lembra, estou aqui embaixo agora, voltei. Para quem não lembra, o Sérgio Ramos começou no Sevilha e foi para o Real Madrid. Ele era lateral ali e tudo mais, né? E ele está de volta para encerrar a carreira no clube onde tudo começou. Ele sai do Sevilha para ir para o Real Madrid e sai do Real Madrid para ir para o PSG. Né? Então, é o bom filho a casa torna. Né? Vamos falar, então, de La Liga. Né? Atlético de Madrid e Sevilha, o jogo não aconteceu por conta de uma forte chuva que ele deu em Madrid no domingo. Por isso, o jogo do Real Madrid, que foi no sábado, acabou acontecendo. Real Madrid ganhou do Getafe por 2-1. O Celta de Vigo venceu o Almeria por 3-2. O Cádiz venceu o Villarreal, o Submarino Amarelo, né, por 3-1. Vale lembrar que o Cádiz também usa amarelo, então um dos poucos jogos que o Villarreal usa o uniforme reserva. Pelo visto, dá azar. Real Sociedad venceu por 5-3 o Granada, Real Sociedad que está na Champions. O Alavés venceu por 1-0 o Valência. O Betis venceu o Rayo Vallecano por 1-0. O Mallorca empatou em 0-0 com o Bilbao. O Girona empatou com o Las Palmas, venceu o Las Palmas de 1-0, Las Palmas do outro time que usa amarelo. E o Barcelona venceu por 2-1 o Osasuna. A classificação está a seguinte: liderando o campeonato temos o Real Madrid, indo para a Champions o Girona, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Indo para a Europa League, o Atlético de Bilbao, indo para a Conference o Cádiz. Estão sendo rebaixados nesse momento Las Palmas, Almeria e Sevilla. Mas o Sevilha agora, com o Sérgio Ramos, provavelmente não será rebaixado, né? Vamos falar dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, a gente, aqui no Brasil, principalmente, só se preocupa com o Inter Miami por causa do Messi. Então não tem por que eu trazer os outros jogos nesse momento. E o Inter Miami venceu o Los Angeles FC, aquele time que era do Gareth Bale, por 3-1. Né? São 2 jogos e 2 vitórias do Messi na MLS. E a classificação está a seguinte. O Cincinnati está em primeiro com o New England em segundo. Orlando em terceiro, Philadelphia Union. Em quarto, Columbus Crew em quinto, Atlanta United em sexto.
e o Nashville em sétimo. Indo para o play-in, que vai lembrar que a MLS tem playoffs e play-in, né? Mais ou menos o mesmo esquema da NBA, para quem acompanha basquete. Estão indo para o play-in o Montreal e o TC United. Estão sendo eliminados o Chicago Fire, o Charlotte, o New York City, que pertence ao grupo do Manchester City, do Bahia, do Bolívar, do Montevideo, o Red Bulls, que pertence ao mesmo grupo do Bragantino, do Salzburg, do Leipzig, o Inter Miami do Messi e o Toronto. Vale lembrar que o Inter Miami era o pior time da liga e agora já está em 14º. Não é grande coisa assim. Mas ele está apenas a 8 pontos do DC United, com muito campeonato pela frente. E uma vez que for para o mata-mata, o Messi ali pode ser o diferencial. E o Inter Miami pode ter virado o primeiro turno em último e ser campeão americano graças ao Messi, tá? Então, o fator, não só o Messi, o Jordi Alba, que marcou gol contra o Los Angeles FC, e o Busquets também estão fazendo bastante diferença. Do outro lado, na outra conferência, nós temos o St. Louis, Seattle Sounders, o Los Angeles, que foi derrotado pelo Messi, pelo Inter Miami, desculpa, o Real Salt Lake, Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps, Minnesota, San José e Dallas indo para o play-in, e sendo eliminado o Austin, o Sporting Kansas, o Portland Timbers, Los Angeles Galaxy, que era o time do David Beckham, do Landon Donovan, do Zlatan Ibrahimovic, e o Colorado Rapids é o último colocado neste momento. Liga Saudita, né? O Al Fateh ganhou de 5-1 do Al Ahly. O Al Ettifaq do Henderson venceu por 1-0 o Dunk, acho que é assim que se fala. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo 5-1 o Al Hazan. E tivemos o jogo entre o Al Hilal e o Al Ittihad, que o Al Hilal ganhou de 4-3 do Al Ittihad na casa do Ittihad, né? Lembrando que o Al Hilal e o Al Ittihad estão na Champions League, assim como o Al Nassr, e o outro time, se eu não me engano, é o Al Feiha. Acho que é o Al Feiha que empatou 0-0 ali com o Al Ittihad em cima. Porque ficou um ano sem Champions League na Ásia, então o Al Feiha foi como campeão da Copa e o Al Hilal foi também como campeão da Copa do Rei, né? A Liga, eu acho que os 2 anos de Liga chegou a ter. É que tem uma confusão entre uma temporada e outra, por isso que o Al Hilal foi 2 vezes pro Mundial com um título só. E eu fazendo aqui o gesto de taça e vocês não me vendo. Classificação. O Al Hilal lidera o campeonato, o Al Tanhon está indo para Champions League. Lembrando que esse ano são 4 times. Esse ano são 4 times da Arábia Saudita por conta dessa confusão que deu na Copa da Ásia de mudança de calendário. Mas geralmente são 3 times árabes e a terceira vaga é via Copa do Rei. Então, por isso que são só 2 vagas, né? Al Hilal e o Al Tanhon estão indo. Curiosidade, o Al Tanhon é um dos poucos que não tem os grandes astros, né? Os astros estão em 5 times, no Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahly, Al Ettifaq e Al Nassr. Curiosamente, são 5 dos 6 primeiros times do campeonato, né? E o Al Fateh está em 7º. Ou é o Al Fateh ou o Al Feiha. Eu acho que é o Al Fateh que está na Champions League. Estão sendo rebaixados o Dunk, o Al Salabat e o Al Hazan. Falar de Brasileirão agora, e eu vou voltar a não aparecer porque fica muito pequeno, não consigo enxergar o que está escrito. Vamos lá. Brasileirão, rodada 22. Goiás e Inter 0-0 em Goiás. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 1-1 em Curitiba, na Baixada. Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 no Engenhão. Grêmio venceu por 2-0 o Cuiabá em Porto Alegre. Corinthians e Palmeiras, o derby terminou em 0-0. O Fluminense venceu por 1-0 o Fortaleza. Bahia e Vasco ficaram no 1-1 lá em Salvador. Cruzeiro e Bragantino 0-0 em BH. O América Mineiro venceu por 2-0 o Santos, também em BH. A classificação está a seguinte: está indo para a Libertadores de forma direta Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Está indo para pré-Libertadores Fluminense e Bragantino. Estão indo para Sul-Americana Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Cuiabá, São Paulo e Cruzeiro. Estão sendo rebaixados Santos, Vasco, América e Curitiba. Estão naquela zona neutra o Corinthians, o Inter, o Goiás e o Bahia. Então é isso. E antes da gente terminar, a gente tem o nosso repórter, o Arthur Machado, trazendo informações do Botafogo.
Fala galera do Opinião Esportiva, boa noite, tudo bem com vocês? Então, sou o Arthur e vou estar falando um pouco da semana do Botafogo, onde foi eliminado na Sul-Americana pelo Defensa e Justiça e perdeu o jogo do Brasileiro para o Flamengo, diante de algumas falhas que o Lage vem cometendo e a torcida está intrigada realmente com ele. Mas no meu ver não tem nada acabado, até porque o Botafogo fez o primeiro turno muito fora da curva e é manter o pé no chão, onde falhas normais realmente acontecem com um time que quer ser campeão. O revés vai existir, mas é manter o pé no chão com muito trabalho e seriedade que a taça vem. Valeu, galera. Segue para mais conteúdos. Opinião Esportiva. Então, é isso. Essas foram as notícias de hoje. Eu agradeço o Arthur, que é o nosso representante aqui do canal, que é o co-host do podcast. E aqui ficou o convite. Amanhã eu e o Arthur estaremos ao vivo no podcast do Opinião Esportiva, às 8 horas, toda terça-feira, às 8 horas. A gente tem o nosso podcast. Já falei que é um podcast? Tá, mas agora falando sério. A gente vai falar sobre os grupos da Champions amanhã. A gente vai destrinchar tudo que os times, o que se esperar deles e tudo mais. Temos na quinta-feira sairá um vídeo, lista sobre todos os campeões brasileiros mundiais FIA. Não confundir com FIFA, a gente está falando FIA é automobilismo. Então eu vou pegar, aproveitando que o Gabriel Bortoleto, eu não falei ainda, mas o Brasil foi campeão mundial esse final de semana com o Gabriel Bortoleto de Fórmula 3. E aí eu trouxe todos que eu achei. Então, se faltou algum, a FIA não disponibilizou essa informação, né? Mas que eu consegui correr atrás de mundial e campeonato organizado pela FIA, eu peguei todos que eu encontrei. Então, sai na quinta-feira esse vídeo. E aí a gente volta na segunda-feira com um resumo semanal. Então, siga a gente nas redes sociais. Eu deixei aqui no card alguns vídeos. O guia de futebol americano, para você que não sabe, não entende nada de futebol americano. Como eu falei, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entendo o suficiente para entender ali, para me divertir. Então, é um guia básico. Como eu falei, aos poucos você vai entendendo. A própria transmissão, ou da ESPN ou da RTV, vai explicando ao longo da partida. Mas o básico para você entender está nesse guia aqui. Tem também aqui o vídeo sobre que a gente falou da Fórmula 1, do Grande Prêmio da Itália. Então, vai ficar aqui. Às vezes não aparece na hora que eu aponto, mas vai aparecer daqui a pouco. Ou tá aparecendo agora ou vai aparecer depois. Aqui tá o podcast, a playlist do nosso podcast. E aqui vai aparecer algum vídeo que o YouTube recomendar para você do canal. Basicamente é isso. E siga a gente em todas as redes sociais. Como eu falei, saiu o vídeo da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou do Canadá, foi no Reels, no TikTok, no Shorts. Não saiu aqui. E você perdeu se você não segue a gente no Instagram e no TikTok. Então, o link tá aqui na descrição. No TikTok, às vezes, o link falha, tá? Então, é só Opinião Esportiva, você acha bem fácil lá no TikTok. No Instagram, o link funciona bem, Facebook também e tudo mais. Né? E se inscreva, curta, comenta, compartilha e até a próxima.